Olá, mais uma live da Amatra 12. Vou fixar o tema, juízo sem... Oi, Caldeira, Dr. Jefferson. Eu estou fixando o nosso tema da live de hoje, 100%. O Treviso já entrou, digital e seus impactos. Gente, como é um tema muito extenso, eu sinto a dificuldade de fixar. Eu vou fazer o convite, o Treviso já fez. Boa noite a todos e a todos. Muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live da Amatra 12, no nosso domínio, @Matra12 Brasil. Hoje, dia 20 de outubro de 2020, às 20 horas, o tema da nossa live, que já está fixado, juízo 100% digital e seus impactos na Justiça do Trabalho. Nosso convidado, Marco Aurélio Marsiglia Treviso, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e estou aguardando ele entrar na live. Oi, Oi! tudo E aí, bom? Patrícia, tá jóia? Tudo jóia, eu vou me ajeitar, nunca dá certo. Fique tranquila. Se ajeite aí também, eu acho, deu? Já estou ajeitado. Não, é impressionante, eu sempre arrumo, aí chega na hora, nunca dá certo, tá sempre com a cabeça mais para cima, mais para baixo, mas vamos seguindo, a gente vai se adaptando aos poucos, né? Tudo bem contigo, Treviso? Tudo jóia com você. Tudo bem, muitas Tudo audiências certinho. telepresenciais por aí? Bem, eu tenho feito praticamente a pauta normal, né? Isso significa na faixa aí de 14, 15 audiências de segunda a quinta-feira. Então tá dando aí mais ou menos umas 50, 60 audiências por semana. É cansativo, mas faz parte da rotina, né? Vamos tentando levar da melhor forma possível. Como eu estava dizendo aqui, nosso tema da live de hoje é juízo 100% digital e seus impactos na Justiça do Trabalho. É um tema que interessa a muitos porque estamos vivendo em tempos de pandemia e porque, vivendo em tempos de pandemia, estamos realizando audiências telepresenciais. Esse tema tem tudo a ver com o ano de 2020, que, como eu disse, estamos na pandemia do coronavírus e fomos obrigados a realizar audiências telepresenciais como medida de urgência e extrema necessidade para garantir o acesso à justiça e a duração razoável do processo. Recentemente, tivemos, na mesma linha, as resoluções 335, 341 e 345 do Conselho Nacional de Justiça, que são objeto também da nossa live de hoje, e que estabelecem a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, as salas de audiência mista, em que o juiz poderá realizar as audiências de forma remota, e o juízo 100% digital. Eu vou te dizer, Treviso, que para todos que estão aqui nos assistindo, que eu praticamente me sinto numa cena de filme de ficção científica inimaginável alguns anos atrás, como sendo realizada no ano de 2020. Mas estamos aí, né? Vamos aprender, absorver os conhecimentos e utilizar das regras do Conselho Nacional de Justiça aquilo que elas têm de melhor a nos fornecer. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Santana, juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages, diretora de comunicação da Amatra 12 e conselheira da Anamatra. Eu vou fazer a apresentação formal do nosso convidado, é o juiz Marco Aurélio Marsiglia Treviso, meu amigo também, titular da Primeira Vara do Trabalho de Uberlândia, Minas Gerais, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. É mestre em Direito Público, com ênfase em Direitos e Garantias Fundamentais pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. É vice-presidente da Amatra 3,
a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, e no biênio 2019-2021, e diretor de informática da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, no biênio 2019-2021, junto comigo. Feita essa apresentação formal, Treviso, eu vou ler algumas palavras escritas pela nossa presidente da ANAMATRA, juíza Noêmia Porto. Ela se inscreveu. Marco Aurélio Marsiglia Treviso, representando a Matra 3, foi diretor de Ensino e Cultura da ANAMATRA no biênio 2017-2019 e atualmente é o diretor de Informática da ANAMATRA no biênio 2019-2021. Cumulou as diretorias nacionais com cargos na diretoria da Matra 3, sendo o atual vice-presidente. As eleições nacionais e regionais que o habilitaram às referidas ocupações conferem legitimidade à sua atuação. Isso é importante, mas, para além da legitimidade vinda do processo eletivo, há ainda a legitimidade construída e reconhecida com trabalho, dedicação, inteligência e espírito coletivo. Treviso, como nós o chamamos, tem se revelado um líder associativo não apenas habilidoso, como ainda com capacidades diversas, tanto que tem estado presente em diversas frentes de trabalho associativo, em defesa dos interesses da magistratura, do Poder Judiciário e dos direitos sociais. Mais recentemente, tem sido responsável pela adequação da entidade nacional à nova Lei Geral de Proteção de Dados, o que aqui eu faço adendo, é uma tarefa muito difícil. Conduziu com muita habilidade a renovação tecnológica da ANAMATRA, testada na última Assembleia Geral, convocada para a reforma estatutária, que teve recorde de participantes, e tem sido um dos diretores estudiosos do tema das competências da Justiça do Trabalho. Ela finaliza. Para além de tudo, é um grande amigo, com tantas qualidades que talvez possam ser resumidas na expressão solidariedade. E vou além. A Andréia Raus Valdrigues, que foi presidente da Amatra 12 e conselheira da ANAMATRA. O Treviso é um ótimo amigo. Homem de posições firmes e coerentes, sempre ponderado quando o assunto é associativo, leal e com inteligência emocional, sabe se posicionar sem ofender ou bater de frente com quem pensa de forma diferente. Juiz de posições firmes, comprometido com os ideais do direito do trabalho e da justiça social. Enfim, pessoa ímpar. E que tenho a honra de compartilhar sua amizade, que iniciou na diretoria da ANAMATRA e será eterna. E ela finaliza, que você conhece, Andréia, Trevas, conte sempre comigo. Então, Treviso, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ter aceito o convite. Você é muito bem-vindo na Matra 12 e tem a palavra para as suas considerações iniciais. Ô, gente, deixa eu falar a vocês assim. Bem, eu gostaria assim, de inicialmente agradecer o convite. Fico extremamente honrado com todas as palavras endereçadas aí pela nossa presidente da ANAMATRA. A Andréia, que é uma grande amiga, realmente, a ex-presidente da Amatra 12. Como até verifiquei aqui a Érica dizendo, né, eu acompanho as lives da Amatra 12, todos sabem. A minha esposa, Janaína, que está aqui, inclusive, assistindo, sabe que é normal eu ficar acompanhando a live, as lives que vocês organizam. E espero, na verdade, apenas tentar contribuir com esse assunto novo, né, uma nova regulamentação que veio e que, digamos assim, as pessoas, pelo menos aqui em Minas Gerais, eu tenho visto alguns colegas tendo talvez alguns pensamentos um pouco equivocados do significado, do alcance, daquilo que realmente vai representar o tal juízo 100% digital. E nós, Patrícia, você é minha companheira de
da atual gestão da ANAMATRA, o que, na verdade, nós fazemos é nada mais, nada menos de que nos colocar à disposição para defender, né, acima de tudo, os interesses da categoria, aquilo que nós entendemos como correto, né, como o adequado para todos os magistrados do trabalho. Né? Nem sempre somos compreendidos, faz parte, é normal no movimento associativo. Mas receber esse tipo de saudação, essas palavras, nos deixa orgulhoso, me deixa muito orgulhoso e ciente de que nós estamos, acima de tudo, no caminho correto. Então é isso. Como você me disse há poucos minutos atrás, bora falar sobre o assunto que realmente interessa. Então, vamos lá. Eu vou te fazer a primeira pergunta, então, e acho que antes de adentrarmos especificamente no assunto que é o juízo 100% digital, vamos falar sobre uma questão que eu acho que eu entendo que é preliminar, que é a Resolução 335 do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro. Ela estabelece, e aqui eu vou ler, que os órgãos do Poder Judiciário Brasileiro terão à disposição a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, PD-PJBR, que unificará o trâmite processual no país, tendo o PJE como base, e disponibilizará um ambiente colaborativo com tecnologias em código aberto para desenvolvimento de novas funcionalidades. Eu te pergunto, então, Treviso, o que significa tudo isso? Todas essas palavras que eu li, que estão na Resolução 335. O que e significa... como isso nos afetará? O que significa todas essas palavras complicadas? Bem, Patrícia e demais ouvintes, né? Importante aqui esclarecer o seguinte, em maio deste ano, eu fui convidado pelo então gerente do PJE, no âmbito do CNJ, o colega juiz do trabalho do TRT do Paraná, o colega Braulio, para participar de uma reunião com representantes das associações de magistratura, apenas da magistratura, né? E aí participamos, eu representando a ANAMATRA, a AMB e a AJUF, e representantes da AMB e da AJUF. Nesta ocasião, nesta reunião que nós fizemos pela plataforma, inclusive telepresencial, o Braulio já nos deu uma explicação daquilo que o CNJ estava pretendendo criar, né? O que acontece? Muito embora o sistema do PJE, em tese, seja um sistema único, o que a gente acaba verificando na prática é que, no âmbito da Justiça do Trabalho, houve um determinado avanço do PJE, não se verifica o mesmo avanço na Justiça Comum, se verifica uma certa diferença no âmbito da Justiça Federal e até mesmo no âmbito do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, a ideia principal desta resolução é estabelecer que, na verdade, o PJE será o sistema brasileiro em relação à plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, mas, acima de tudo, deverá ser um sistema efetivamente único, totalmente gerenciado e coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí, quais foram as explicações que foram dadas pelo colega Braulio naquela reunião, para assim dizer? Segundo levantamentos do próprio Conselho Nacional de Justiça, hoje tramitam cerca de 23 milhões de processos em todo o âmbito do Poder Judiciário, apenas no processo judicial eletrônico. Somente no primeiro trimestre do ano de 2020 foram distribuídos aproximadamente 800 mil novos processos por mês no âmbito do Poder Judiciário. Essa quantidade absurda de processos faz com que não seja possível, até mesmo aos advogados, até para uma maior facilidade, que os sistemas sejam absolutamente diferenciados. Aqui na minha residência, por exemplo, eu
trabalho do PJE, quando eu, por exemplo, vou olhar o PJE da minha esposa, que é advogada, a gente verifica que o PJE para os advogados ainda está naquela antiga versão, aquela versãozinha do Bob Esponja, entendeu? E com dificuldades. Nós, por exemplo, no nosso PJE, nós temos um sistema próprio para a redação das nossas sentenças. Enquanto, por exemplo, no âmbito do CNJ, já se adota o LibreOffice, inclusive com a importação da sentença em formato PDF. Ou seja, são pequenas situações, pequenas alterações, que foram, inclusive, objeto de auditoria pelo TCU. E o que o TCU, na ocasião, constatou? Constatou que a governança do PJE, em cada ramo do Poder Judiciário, era próprio. Nós temos o CSJT coordenando o PJE no âmbito do trabalho, o CJF no âmbito da Justiça Federal e cada tribunal com a sua normatização interna, regulamentando isso no âmbito dos estados. O que a resolução quer é uma governança única, né? Além disso, o sistema do PJE seria igualitário a todos os ramos do Poder Judiciário, de forma que aquele que peticione em um local vai peticionar no mesmo, de forma que a ferramenta disponibilizada em um local seja também disponibilizada em outro. E como é que, então, o CNJ quer fazer isso? Por meio de um laboratório que foi criado com essa resolução, a Resolução 335, cujo ponto principal hoje desse laboratório é a instituição da inteligência artificial. Como que funcionaria esse laboratório? Na verdade, os tribunais ou qualquer órgão do Poder Judiciário poderia criar ferramentas. Essas ferramentas seriam alocadas em uma nuvem do CNJ e os tribunais, aí seria analisada, seria aprovada pela comissão do CNJ, e os tribunais que quisessem utilizar ferramentas para aquela solução deveriam adotar aquilo que, portanto, foi aprovado. O CNJ iria catalisar todas as inovações tecnológicas existentes no mercado para firmá-las em códigos abertos, de forma que qualquer órgão do Poder Judiciário viesse, portanto, utilizar. Isso vai fazer o quê? Vai trazer qual benesse? A benesse, de acordo com o CNJ, é a benesse de que tudo seja identificado, tudo seja dentro de um código específico, com um formato específico. O que nós não sabemos ainda é o que virá a título de inteligência artificial para, entre aspas, as nossas atividades jurisdicionais próprias, notadamente a elaboração de sentenças e acórdãos. Ainda há uma certa dúvida a respeito daquilo que o CNJ vai regulamentar a respeito do assunto. E sobre as notícias do próprio CNJ, com certeza algo de inteligência artificial, não sei em que medida virá. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Inclusive, o laboratório, esse laboratório pretende trabalhar com projetos. Então, por exemplo, nós vamos criar uma melhoria no PJE Calc. Vai ser feito um projeto para o PJE Calc. Só que o PJE Calc passará a ser utilizado não apenas na Justiça do Trabalho, mas como uma ferramenta de elaboração de cálculos em qualquer ramo do Poder Judiciário. É mais ou menos esse o intuito. O CNJ quer iniciar pelos projetos de inteligência artificial. Então, não há dúvida de que a inteligência artificial virá a curto prazo para o âmbito do Poder Judiciário nacional e trabalhista. Ok. E partindo, então, para uma segunda pergunta. Adentrando ao tema da nossa live, é que você veio com uma série de informações e que eu fui absorvendo e pensando na inteligência artificial. E todos nós, de uma certa forma, antes de partir para a segunda pergunta, eu vou fazer uma ponderação.
todos nós temos um pouco de receio e como já tivemos do PJE, do PJE Calc, das audiências telepresenciais, da audiência da inteligência artificial. Mas eu acho que, como todos os outros, nós devemos, de alguma forma, garantidas as prerrogativas da magistratura, poder caminhar numa boa linha. Você pensa assim também? Eu concordo. De acordo com aqueles que vêm estudando de uma forma um pouco mais detalhada essa questão da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, em especial trabalhista, a ideia que está sendo criada é no sentido dessa inteligência artificial absorver uma série de atividades que eram atividades burocráticas, né? De forma que estas situações possam já ser, digamos assim, resolvidas por meros cliques. O próprio sistema já tenha toda uma automação necessária, né? Então, a título de exemplo, se a gente pegar a versão anterior ao PJE com essa última versão, a gente verifica que antigamente, quando nós queríamos publicar uma sentença, nós precisávamos marcar uma caixinha de publicação. Isso fazia com que nós tivéssemos um servidor na Secretaria da Vara, destinado apenas e tão somente para poder encaminhar aquela decisão ao Diário Oficial. Hoje, o próprio PJE, o nosso, já autoriza que nós, quando vamos lançar a sentença, já possamos escolher a publicação automática no PJE. Ou seja, tarefas que eram desenvolvidas por servidores já deixam de existir. Essa é a ideia que, pelo menos, o Braulio, né, como antigo membro da diretiva, da executiva do PJE no CNJ, nos dizia. A intenção é manter a atividade judicante e fazer com que tudo, na verdade, todo o trabalho seja focado na atividade jurisdicional propriamente dita. E aqueles serviços burocráticos que são desenvolvidos dentro de qualquer secretaria vão deixando de existir à medida que vai passando o tempo. Então, eu não sei se você percebeu aqui, eu fiz o print de duas perguntas que vieram, que as informações vão passando muito rápido, às vezes fica um pouco difícil para captar, mas eu captei uma bem importante aqui, mas antes disso, eu vou te fazer a seguinte pergunta. O que então, adentrando ao tema da nossa live, é o juízo 100% digital? Como ele vai funcionar? E quais são os princípios que dão forma a esse juízo 100% digital? Bem, primeiro, para começar a responder essa pergunta, talvez eu tenha uma informação, pelo menos aqui por Minas Gerais, andou circulando, e eu gostaria já de explicar, né? Talvez a informação não vai ser muito bem vista pelos nossos colegas. Porque, veja só, o CNJ não está criando varas do trabalho 100% digitais. Não é isso que trata o juízo 100% digital. Na verdade, o que aconteceu? Por força da pandemia, nós acabamos tendo que nos adiantar dentro, né, dessa situação com situações que nós não estávamos acostumados, que envolve exatamente a utilização ampla das ferramentas eletrônicas para a realização das audiências. Nós tínhamos, por exemplo, um processo totalmente eletrônico, mas as audiências sendo realizadas de forma totalmente presencial. O que o juízo 100% digital ele serve? Na verdade, a resolução 345, ela vem autorizar aos tribunais a criação desta figura. Mas esta figura, para ser adotada desde já, porém com repercussões para o período pós-pandemia. Isso é importante deixar claro. Veja só, Patrícia, que o próprio Código de Processo Civil já autoriza desde 2015 a oitiva de partes e testemunhas por meio do sistema de videoconferência. O que o CNJ está querendo fazer, portanto, pelo menos nesse momento, é criar a ferramenta para tanto. Quais são as grandes bases
digamos assim, fixadas na resolução 345 do CNJ. Primeiro, os atos processuais serão todos praticados por meio das plataformas telepresenciais, pelas plataformas eletrônicas. O que há, na verdade, é a concessão de uma faculdade ao autor da demanda de, ao propor a ação, escolher se ele quer que a ação tramite exclusivamente pela plataforma eletrônica. Escolhendo essa faculdade, poderá o reclamado, até a data da apresentação da defesa, dizer se concorda ou não. O que isso, então, significa? Significa que, na verdade, as partes estão simplesmente propondo a tramitação de um processo pela plataforma integralmente telepresencial. Tanto é uma proposta que as partes podem, após a apresentação de defesa e antes da prolação da sentença, se retratarem em até uma oportunidade. E o que acontecerá com essa retratação? O processo simplesmente voltará a tramitar como nós já estamos absolutamente acostumados. Ou seja, com audiências, por exemplo, presenciais. Uma outra vantagem é que o atendimento às partes e procuradores será feito exclusivamente também pela plataforma telepresencial e o CNJ vai, em um ano, avaliar se a situação ocorreu ou não ocorreu da forma que ele esperava. Portanto, é importante deixar claro que nós não estamos criando varas do trabalho 100% digitais. Não é isso que trata. Na verdade, a nossa jurisdição é a mesma, a nossa vara do trabalho é a mesma. O que vai dar é a oportunidade ou a possibilidade daquele processo tramitar por consenso entre as partes, do início até o seu fim, pela plataforma telepresencial. Então, se eu tenho numa jurisdição 5, 6 varas e aquele processo é distribuído para uma das varas, o processo cabe àquela vara e ele vai tramitar naquele juízo 100% digital? Como é que funciona? Veja bem, a questão da distribuição. A distribuição do processo, ele vai seguir a sua situação normal. Se nós temos, por exemplo, igual aqui na minha cidade, que são 6 varas do trabalho, o processo será distribuído de forma aleatória, seguindo as regras de distribuição atual, entre as 6 varas. No momento da distribuição da demanda, é que o autor vai indicar: olha, eu tenho interesse que o processo tramite de forma integralmente virtual, de forma 100% digital. Que todos os atos processuais, inclusive as audiências, sejam realizadas pela plataforma telepresencial. E a empresa vai ter a oportunidade de dizer ao magistrado se concorda ou discorda. Havendo a concordância de ambos, o processo tramitará do seu início ao fim pela plataforma telepresencial. Havendo a discordância de algum, o processo terá sua tramitação, pelo menos a resolução deixa transparecer, a sua tramitação absolutamente normal. E se as partes entenderem que o processo deve tramitar pela forma telepresencial, mas por algum motivo, num determinado momento, chegarem a falar assim: não, nós voltamos atrás, não concordamos mais, queremos que, na verdade, ocorra pela via presencial como ocorre naturalmente. As partes podem fazer isso até a prolação da sentença uma única vez. Portanto, em nada altera a regra de competência, seja a competência territorial, seja a competência material, não há alteração alguma. A distribuição vai continuar da mesma forma que está. Entendeu? Então, eu vou fazer uma pergunta que é a da nossa colega Dani Bertacchini, aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. E eu acho que
em uma certa medida, já está respondida por você, mas eu vou renovar a pergunta. Nessa nova modalidade de juiz 100% digital, tratando sobre prerrogativas e deveres da magistratura. Nessa modalidade de juízo 100% digital, precisaríamos pedir autorização para trabalhar em outras localidades fora de nossa atuação? Não, veja bem, o que pode acontecer é por questão de colaboração com o próprio poder, com o próprio tribunal a qual está vinculado, né? Você, por exemplo, o tribunal te solicitar que atue em outro processo, e aí para se evitar o deslocamento desnecessário do colega, ele pode, em tese, atuar em processos digitais. Mas o que é importante, acima de tudo, deixar claro, e eu vi aqui até um comentário com o qual eu concordo integralmente, é que essa questão do juízo 100% digital, ele, na verdade, significa uma espécie de negócio processual firmado entre as partes do processo. Ou seja, não está se alterando o rito do processo, até porque os nossos ritos processuais são legalmente definidos, o processo vai tramitar ou pelo procedimento sumaríssimo ou pelo procedimento ordinário, com cada um com as suas especificações. A única diferença é que as partes estarão optando por aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Ou seja, as partes, por exemplo, em virtude daquilo que nós estamos praticando nos dias atuais, que é exatamente a realização das audiências telepresenciais, simplesmente resolvam, olha, nós temos interesse em que o processo tramite desta forma, entendeu? Para nós isso significa, por exemplo, diminuição de custos, diminuição de deslocamento, o trabalhador, por exemplo, que não reside mais naquela comarca, está em outro local, então para ele é muito mais fácil. Empresas que estão sediadas em localidades diversas daquela onde o processo terá sua tramitação. Então não é nada mais nada menos do que as partes escolhendo que todos os atos sejam praticados por videoconferência, os atendimentos dos advogados sejam realizados também por videoconferência. Videoconferência esta, cujos depoimentos, cuja autorização encontra expressa autorização legal. O próprio Código de Processo Civil, como eu disse, já prevê a possibilidade de depoimento pessoal das partes e testemunhas por meio do sistema de videoconferência. Então, apenas seria, digamos assim, essa mudança. E por que eu concordo com a colega que fez o comentário, no sentido de que nós devemos interpretar isso como um negócio processual, como uma convenção processual? Porque se nós interpretarmos dessa forma, nós estaremos atraindo a aplicação do artigo 190 do Código de Processo Civil, que é uma cláusula genérica, é uma cláusula geral, que nos dá e resguarda toda e qualquer prerrogativa de um magistrado. O 190, cumulado com o artigo 765 da CLT, confere ao magistrado a ampla direção do processo. Inclusive, o artigo 190 vai dizer que o negócio processual deve ser chancelado pelo Poder Judiciário e o magistrado poderá, a qualquer momento, se entender que encontra-se, por exemplo, presente situações de fraude ou situações que envolvem vulnerabilidade de algum dos litigantes, simplesmente desfazer aquele negócio processual. Então, nós temos, quando interpretamos como negócio processual o juízo 100% digital, nós temos a ampla autonomia de poder dizer, olha, embora as partes queiram, por exemplo, que o processo tramite, para o caso específico dos autos, entendo que é prudente, entendo que a demanda deve ser processada desta forma, ou entendo, inclusive, que alguns dos atos processuais devem ser realizados de forma presencial ou semipresencial. Com isso, pelo menos na minha visão inicial, ficam resguardados os interesses das partes, dos procuradores e também a prerrogativa dos magistrados de ampla condução do processo. Treviso, eu tenho várias perguntas sendo encaminhadas aqui para mim por WhatsApp e eu vou fazer algumas na medida do que for possível, tá? Pode ficar tranquilo.
Tenho a pergunta da nossa colega Janice Bastos, que também é juíza aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Ela pergunta o seguinte: quais os passos para o tribunal aderir ao juízo 100% digital? Veja bem, o CNJ, ele na resolução 345, ele autoriza a instituição do juízo 100% digital e competirá aos conselhos específicos de cada órgão do Poder Judiciário, até mesmo diante de suas especificidades, promover a sua regulamentação interna. Então, o primeiro passo, digamos assim, é a regulamentação da matéria no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tá? Agora, independentemente da regulamentação no âmbito da Justiça do Trabalho, também é importante, né, que os tribunais se organizem no sentido de poder deixar à disposição dos interessados os meios necessários para que os atos sejam praticados pela plataforma telepresencial. Então, será preciso investir em infraestrutura principalmente na parte da tecnologia da informação. Nós precisamos ter salas, e aí pode ser qualquer sala, mas dentro dos foros. Nós precisamos ter salas acopladas com equipamentos necessários para a realização de eventuais audiências telepresenciais ou semipresenciais. Nós precisamos investir nas nossas internets, né? Na toda essa parte estrutural. Agora, o primeiro grande passo será, e precisamos aí, provavelmente a gente vai ter que ter uma pequena alteração no PJE, né? Para que se dê a possibilidade do autor, no momento da distribuição, poder clicar num íconezinho e dizer se ele quer ou não quer que o processo tramite pela plataforma, tramite pelo sistema 100% digital. Então, esses daí são os primeiros passos que eu vislumbro que são necessários para que a situação comece a ter aplicabilidade na esfera prática. Treviso, temos mais uma pergunta aqui, que, na verdade, quem está me auxiliando é a Érica Secato, primeira vice-presidente da Amatra 12, que me encaminha algumas das perguntas por WhatsApp. Érica, beijo, obrigada. Então, na sequência, tem uma pergunta assim: como ficam os servidores? Haverá modificação? Não. Em relação aos servidores, não há preocupação alguma, né? A questão relacionada ao servidor... Veja bem, gente, em toda secretaria haverá processos eletrônicos que terão as suas audiências normais e haverá também os processos que tramitarão pela plataforma, pelo juízo 100% digital. Agora, não há nenhuma alteração naquilo que nós já estamos acostumados a título de PJE. O que pode acontecer na prática é que nós passamos a ter, por exemplo, pautas de audiência pós-pandemia, né? Pautas de audiência em que alguns processos serão realizadas audiências pela via presencial, pautas em que os processos tramitarão exclusivamente pela plataforma eletrônica, entendeu? Pelo juízo 100% digital, processos em que iniciaram pelo juízo 100% digital, a audiência inaugural foi digital, foi telepresencial, mas a audiência de instrução as partes entenderam que é melhor que seja feito pela via presencial. Então, quer dizer, não haverá nenhuma alteração naquilo que nós já estamos absolutamente acostumados a fazer. Não se altera a rotina de trabalho dos servidores. O que se altera é apenas e tão somente a possibilidade das partes pós-pandemia continuarem praticando os atos processuais como nós estamos praticando hoje. Evidentemente que pós-pandemia as atividades dos servidores retornam, né? A maior parte dos servidores poderá voltar a fazer atividades presenciais e o teletrabalho continuará
continuará tendo aí a sua regulamentação normal. Pode ser que, a depender da localidade, seja autorizado, por exemplo, que o número de servidores em teletrabalho seja superior àqueles 30%, exatamente porque a maioria dos processos tramitam pela forma telepresencial, não havendo, portanto, necessidade da presença física de todo mundo na secretaria. Seria só, talvez, algo a se pensar, algo que pode acontecer lá no futuro, mas eu não vejo nada num curto espaço de tempo. Treviso, eu vou ler aqui um comentário de uma pessoa que nos assiste, e eu não a conheço. Ela é Karina Bicalho. Ela disse assim: Marco sempre trazendo luz para novas questões. Então, estamos aí, né? A doutora Karina, ela é do meu concurso, não, quer dizer, eu sou do concurso dela, ela foi a primeira colocada do meu concurso, largou a magistratura, foi para o Ministério Público do Trabalho e depois resolveu voltar aos quadros da magistratura na condição atualmente de desembargadora do TRT da primeira região. É uma grande amiga que eu tenho aí na magistratura. Então, bem-vinda, Karina. Eu quero também salientar e registrar aqui a presença, porque os comentários estão muito rápidos mesmo, e eu estou tendo uma dificuldade de absorver as pessoas que estão entrando. Eu vou registrar a presença do Mauro, que é o nosso diretor da Anamatra, sempre presente aqui também, o Colucci, que entrou. Colucci, o nosso querido vice-presidente. Vice-presidente, e a Luciana Conforte, que ela fez uma pergunta que da forma que ela te perguntou, ela até parece que não te conhece. O entrevistado, aí, Luciana, entende que essa opção dada exclusivamente às partes não viola a autonomia do juiz na condução do processo? Excelente pergunta, Luciana, como sempre. Ela só poderia tirar o entrevistado e falar assim, Treviso, né? Treviso. Afinal de contas, nós somos amigos lá da diretoria da Anamatra. Ou se fosse Andréia, seria Trevas. Treva, Não, veja bem, Luciana, exatamente, eu até verifiquei aqui depois, acho que foi até mesmo dela um comentário, no sentido de que ela mesmo considerou muito importante a manifestação, no sentido de que nós devemos interpretar isso daqui como sendo, de fato, uma convenção processual, um negócio processual firmado entre as partes, porque está integralmente sobre o crivo do magistrado. Ou seja, nos próprios termos do artigo 190, o juiz terá amplo e total controle sobre o processo, podendo converter para a via presencial a prática de atos necessários à instrução do processo, caso constate a existência de alguma nulidade, a utilização abusiva por alguma das partes, ou verifique, na hipótese concreta, uma situação de extrema vulnerabilidade. E veja que a vulnerabilidade aqui não é necessariamente a vulnerabilidade do trabalhador. Por exemplo, situações em que o próprio empregador, microempresário, empresário de pequeno porte, pode ter dificuldade de acesso. A ideia, quando nós tratamos isso como convenção processual, como negócio processual, é exatamente deixar claro que a condução do processo é toda do magistrado. Ele analisará aquela situação no caso concreto. Se ele, porventura, entender que há algo de errado, ele simplesmente diz, doutores, o processo tramitará pela via presencial, porque eu quero analisar isso daqui com cautela na presença de todos os senhores. Isso para evitar nulidade, evitar, por exemplo, lides simuladas, evitar a utilização indevida do Poder Judiciário. Nós, pelo 765, temos a ampla condução do processo. E eu sempre gosto de lembrar, né? O CNJ não tem poder algum de derrogar qualquer norma processual que está vigente. Portanto, o nosso famigerado 765, em conjunto com o 190 do CPC, nos garantirá a ampla liberdade, inclusive, Luciana, no meu entendimento,
se ambas as partes quiserem que o processo tramite pela forma telepresencial. Mas se o juiz entender que aquele caso deve ser analisado presencialmente por ele, prevalece a vontade do magistrado, que é o condutor do processo. Eu vou te fazer uma pergunta, Treviso, agora que é minha, e é meio daquelas perguntas de aluno que está tentando passar no concurso da magistratura ou então de graduação, tá? Dessa decisão do juiz que estabelece que não vai ser 100% digital. Eu quero que seja pela via presencial, vou fazer as audiências presenciais e tudo mais. Cabe um mandado de segurança? Veja bem, eu não consigo vislumbrar pela resolução do CNJ direito líquido e certo da parte de que o seu processo tramite pela plataforma telepresencial. É evidente, né, que é uma decisão que não é uma decisão terminativa, entendeu? É uma decisão de mero saneamento do processo, é uma decisão que, em tese, portanto, não cabe nenhum recurso de imediato. Os atos processuais necessários à instrução do processo pela via telepresencial ou pela via semipresencial, eu não consigo vislumbrar nenhuma medida. Inclusive, devolvo a pergunta de forma contrária. Eu não sei como está aí em Santa Catarina. Mas, por exemplo, aqui em Minas Gerais, já se pacificou praticamente o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra o ato praticado pelo juiz que determina que a audiência seja realizada no momento de pandemia pela via telepresencial, né? Deve a parte, na verdade, justificar o motivo pelo qual ele não pode realizar aquela audiência, né? E compete ao juiz decidir se a audiência deverá ou não deverá ser realizada, tomando por base aqueles fatos alegados e devidamente comprovados. Mutate mutandis, me parece ser a mesma coisa, né? Inclusive, num outro sentido, hoje nós recebemos mandado de segurança contra aqueles que querem, contra nós que queremos realizar audiências telepresenciais, né? Me parece um pouco ilógico receber mandado de segurança num ato pelo qual o juiz entende que o processo deve tramitar. É possível a impetração? Sim, isso é possível, né? Mas não me parece que há direito líquido e certo. O que haverá, aí sim, é um juízo de conveniência, é uma análise que o tribunal, que o próprio TST, às vezes, vem admitir em sede de mandado de segurança. Nós devemos despachar, decidindo de forma fundamentada, né? A parte poderá, se for o caso, impetrar um mandado de segurança, né, para tentar expor à turma, à SDI, os motivos pelos quais, olha, para mim vai significar um excesso, um custo desnecessário do processo, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, pessoalmente, eu não vislumbro nenhuma possibilidade, nenhum direito líquido e certo de que o processo tramite, exatamente por ser negócio processual e pelo fato de negócio processual estar sobre o crivo da prestação jurisdicional, pela análise jurisdicional. Então, compete ao magistrado fazer a análise da situação e me parece tranquilo que, se ele entender que não é caso, ele fundamenta e não caberia mandado de segurança, não. Aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nós tivemos algumas situações de designação de audiência telepresencial em que o mandado de segurança foi admitido e foi deferida liminar para suspender o ato e determinar que fosse designada audiência telepresencial no momento oportuno. Num segundo momento, e depois de uma decisão do CNJ, se não me engano, foi admitido o mandado de segurança e deferida liminar quando ambas as partes decidiam que não seria viável a audiência telepresencial. Então, foi esse o caminhar. Mas aqui, o que eu posso te dizer, Treviso, que no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nós temos realizado
inúmeras audiências telepresenciais, e isso, com certeza absoluta, tem a colaboração do nosso corregedor regional, o doutor Amarildo Carlos Lima, que com certeza que intermediou conversas com a AB, no sentido de eles, os advogados e advogadas, aceitarem e admitirem as audiências telepresenciais. Foi um caminho trilhado em passos lentos, não digo que sejam muito lentos, mas em um passo na sequência do outro, e nós hoje realizamos muitas audiências telepresenciais. Você relatou no início da live um número significativo das audiências que você faz. Eu te confesso, eu só realizo audiências telepresenciais nesse número de conciliação e no Sejusc. As audiências telepresenciais eu vejo como sendo mais desgastantes e mais dificultosas, em sua maioria, até pelo tramitar, pelo costume que nós temos. Eu acredito que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, a gente vai aprimorando a audiência telepresencial. E eu tenho para te dizer aqui, com muito orgulho, de pertencer ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que nós fizemos até 13 de outubro, de 16 de março a 13 de outubro de 2020, 27 mil audiências telepresenciais. Isso significa que houve uma adoção em massa dos nossos juízes aqui da 12ª Região. E que nós podemos, com o apoio do corregedor, certamente, sem dúvida nenhuma, embora houvesse e tenha havido algum deferimento de umas liminares em mandado de segurança, realizar essas audiências com o fim de garantir a duração razoável do processo. E também foi noticiado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, e a Matra 12 também noticiou, que nós solucionamos já agora no ano de 2020 mais processos do que nós recebemos. Nós solucionamos 52 mil processos. Então, assim, o que eu posso dizer, e eu tenho certeza que isso reflete a maior parte dos tribunais regionais do trabalho de todo o país, que a Justiça do Trabalho não parou, não é? Nós continuamos na forma em que podemos realizar as audiências telepresenciais e decidir os processos, seja com base em negócio processual, seja com base em algumas decisões, em acordos, e da forma que eu penso que o juiz do trabalho sempre atua. O juiz do trabalho, para mim, é aquele que consegue vislumbrar aquela situação de fato que está atrás do processo com uma realidade mais específica. Então, Treviso, faltam 5 minutos para o fim da live. Eu quero te pedir, gostaria de te pedir autorização para a gente derrubar essa live. Faltam 5, 7 minutos, mais ou menos. Derrubar essa live e fazer mais umas 2 perguntas que nós temos aí, porque eu acho que os outros assuntos nós já vencemos por aqui. E eles são muito importantes. Mas eu gostaria, nesses minutos que faltam para essa 1 hora infeliz do Instagram, que aqui fica meu protesto, e gostaria que eles aumentassem um pouco, quem sabe 1h30, 1h40, 1h45, que você dissesse qual é a sua experiência aí no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Veja bem, Patrícia, o que eu vislumbro é o seguinte, nós passamos por um momento que nós nunca tínhamos vivenciado em toda a nossa história. Nem pensado, né? Nem pensado. Então, para mim, é absolutamente normal que no início, por tudo que vivenciava, por tudo que acontecia, por todo o receio natural das coisas, era plenamente razoável que as pessoas tivessem restrições, que as partes tivessem insegurança e que até mesmo nossos próprios colegas magistrados
e desembargadores tivessem certos receios em relação a essas audiências. Porém, com o passar do tempo, nós verificamos que aquilo que às vezes alguns propagavam que ia durar 1 ou 2 meses, na verdade não há data certa para retorno, que nós não podemos parar com as nossas atividades, que os nossos jurisdicionados dependem de nós. Diante disso, a Justiça do Trabalho, como sempre fez e como sempre falar, ela se reinventou, ela se buscou, os juízes do trabalho começaram, então, a tocar os processos como nós sempre tocamos, com absoluta responsabilidade e maestria, dignidade e respeito a todos. O que a gente verificou, então? O porquê desses números tão altos? Que aqui em Minas Gerais também é bem similar a tudo isso. Em virtude do fato de que hoje as próprias partes possuem segurança de que o simples fato de o juiz não estar na frente dela, presencialmente, não significa uma análise diferente do seu processo. Que o juiz à distância vai cuidar do processo dele da mesma forma que sempre cuidou, com o mesmo carinho, com a mesma cautela, com o mesmo zelo que nós sempre atuamos. Isso fez a diferença. Isso faz com que a Justiça do Trabalho seja o que nós somos. A justiça mais célere, a única justiça que consegue julgar muito mais processos do que resolve, a justiça que tem o menor número de estoque de processos. Então, nesses minutinhos que faltavam, e aí a gente derruba e volta, é exatamente essa situação. E aí é aquela coisa, quem ainda, porventura, tem receio, fica o convite, deixe de ter receio e venha participar. A sua audiência será realizada, o seu processo será decidido com a mesma cautela que nós sempre decidimos. Processo tramitar pela via telepresencial ou pela via presencial não significou para o Poder Judiciário diferença de tratamento daquela causa, daquela situação, seja em proveito do trabalhador, seja em relação ao empregador. Isso, muito bem. Então, derruba e volta. Adorei, gostei muito mesmo. Parabéns. Eu vou derrubar aqui, espero você daqui um pouquinho e todos e todas aqui que estão presentes. Eu tenho mais algumas perguntas a fazer, a gente foi no meio do caminho resolvendo algumas, mas já tenho algumas importantes para a gente poder terminar a live. Sem problema. Até daqui a pouco.